Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa, pessoal, e um mega dividendo que a Taesa poderia pagar para os investidores. A Taesa poderia destravar aí mais de R$10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de TAEE11 daria aproximadamente um dividendo de mais ou menos 25%. Já pensou nisso? Fora também um grande potencial de valorização para quem está olhando para longo prazo, porque por mais que as ações da Taesa possam parecer aí na sua máxima histórica, eu enxerga aqui um ponto que o mercado não está falando para vocês, o mercado está escondendo essa informação e poderia trazer aí um novo ciclo de crescimento na Taesa. Por investidor atento, poderia aproveitar a empresa barata e ainda por cima colher um dividendo bem acima da média, olhando para longo prazo. Fora que a Taesa, né, observando ali para os últimos 10 anos, foi uma das maiores geradoras de retorno, olhando para o setor elétrico. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Taesa e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo nenhuma ação do setor elétrico na carteira do canal, e a Taesa também não, mas eu acho uma empresa de altíssima qualidade e eu sempre fico de olho para poder colocar. Eu só não compro Taesa, pessoal, porque eu já tenho uma posição elevada em outras ações, tá? E eu estou focando em outros setores no momento, mas se eu fosse começar pelo setor elétrico, se eu buscasse previsibilidade aliada a um retorno interessante, eu acho que a Taesa poderia ser sim uma das candidatas para a minha carteira. Antes da gente falar sobre múltiplas, perspectivas, potencial dividendo, potencial de valorização, a gente precisa entender o que é a Taesa, porque todo mundo fala que é uma ação de energia, isso é óbvio, mas saindo desse contexto simplista, existem 3 subsegmentos no setor elétrico, tá? Que é o setor de transmissão, geração e distribuição. A Taesa e a Easy Energia são os maiores grupos de transmissão aqui do país, tá? Então a gente observa aí um dos, tá? Não são os maiores, mas a Taesa, ela atua 100% aí na parte de transmissão. Qual que é a vantagem disso? Pessoal, a vantagem é que o setor de transmissão, ele acaba sendo muito mais previsível, tá? Porque quando a gente pega o setor de geração, geração é cíclico, depende de questão hidrológica, questão ali de clima, depende também por comercialização de preços, então geração é quase que uma commodity, tá? E se você pegar ali distribuição, então, nem se fala, distribuição depende aí do repasse de inadimplência dos clientes. Se os clientes acabam ficando sem pagar as tarifas de conta de energia, aí há corte na casa, consequentemente a distribuidora acaba sofrendo, né, com pagamentos aí em atraso, então consequentemente isso poderia trazer um baque no lucro e o acionista ser prejudicado no curto prazo. Diferentemente de uma transmissora, que ganha pela disponibilidade da linha, tem prazo médio de concessão de energia longuíssimos, tá? Há uma taxa de disponibilidade bem acima da média, ou seja, tecnicamente, pessoal, é um tipo de empresa que ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Ela não ganha por volume, ela ganha apenas por estar funcionando. Isso já gera receita para a empresa. Olha a vantagem desse tipo de negócio, tá? Fora também essa questão aí de que os reajustes, tá, são baseados por índices de inflação, ou seja, IPCA e IGPM. Os contratos da Taesa, as concessões são reajustadas por IPCA e IGPM. Então, tem seus reajustes acima da inflação. Você já tem uma receita garantida nesse tipo de empresa de que no longo prazo ela vai pelo menos repassar a inflação, então você já não perde dinheiro. Olha aqui as atividades da Taesa, a gente observa Mato Grosso, observa aqui Maranhão, e ela é diversificada em vários estados. Então perceba que é uma empresa que consegue tanto investir bem, consequentemente pagar um dividendo interessante. E por que isso, Pablo? Será que tem uma explicação das transmissoras conseguirem investir, ter uma dívida líquida mais elevada e ainda assim pagar dividendos? Isso tem, pessoal, porque tecnicamente por o negócio dela ser muitíssimo previsível, elas conseguem perceber, tá, quanto que elas terão de receita lá na frente. Então elas podem estar
tendo uma vantagem. Por quê? Porque elas podem pegar capital de terceiro sem correr tanto risco, tá? Diferentemente de uma geradora, ela vai lá, pega um empréstimo de capital de terceiro, ela não sabe quanto que ela vai ter de receita, porque depende do preço da energia, depende do clima. A transmissora não. Ela acaba pegando ali um capital de terceiro, investindo em um projeto, ela já sabe quanto que ela vai ter de receita, porque a receita dela acaba sendo garantida. Então por isso que permite aí essas empresas operarem com um nível de dívida mais elevado. Então quando você observa uma Taesa operando com uma dívida de 3 a 4 vezes dívida líquida sobre bis, você pensa, ah, meu Deus, tá perigoso. Não tá. Se fosse uma geradora operando nesse nível de dívida, aí sim. Mas é uma transmissora que já tem uma receita garantida, operando com capital de terceiro a alto valor agregado. Então olha só a diferença, olha este ponto, tá? Que o mercado não cita pra vocês. Ninguém fala dessas nuances, né, importantes quando você vai analisar uma empresa de transmissão. Então a gente já vê que puramente olhando pra qualidade, crescimento de resultados, a gente vê muita consistência. Claro, ela tem tido um baque no lucro muito temporário, mas isso aqui é muito baixo, isso aqui vai muito por conta dos investimentos. Quando ela parar com essa fase de investimento, esse lucro líquido pode voltar sim a crescer uma taxa interessante, tá? Muito bem, Pablo, já sei que Taesa é de qualidade, já sei que é uma boa empresa, já sei que no longo prazo gerou 600% de retorno. Sabe quanto que Taesa gerou no longo prazo devido à qualidade dela? Se você colocar aqui, ó, 600% de retorno em taxa anual composta, em 10 anos, a Taesa gerou o equivalente a uma rentabilidade de 19,6% ao ano na média. Você conseguiu quase 20% ao ano sem trabalho, ser uma empresa previsível. Então, olha a diferença que faz você investir em bons negócios, tá? Acaba sendo uma diferença bem interessante. Só que aí que tá, Pablo, será que a Taesa ainda está barata? Porque a ação esticou muito. Bom, vamos calcular. É claro, pessoal, aqui o mercado está se baseando pelo lucro líquido IFRS, então a gente não pode considerar esse PL mais baixo. O PL não está tão uma barganha assim, a gente precisa olhar para o lucro líquido regulatório. E qual que é o lucro líquido regulatório da Taesa? Está bem aqui, ó, fica na faixa de 1,2 a 1,3 bilhão, tá? Você pode consultar isso no próprio site de RI, mas como eu já sei de cabeça, eu vou facilitar aqui para vocês, tá? Esse é o IFRS, a gente precisa olhar para o regulatório. Se você pegar o valor de mercado atual da Taesa, de 13 bilhões e dividir por 1,3 bi de lucro, você tem um PL de 10. Esse aqui já seria um PL mais plausível. Eu não acho que está cara agora. Até pouco tempo atrás, eu falava que a Taesa estava cara. E tava mesmo, tá? Até porque quando você pega a cotação padrão, a gente teve aquele pico dos R$45, agora a ação deu uma recuada. Perceba que quando a gente considera ali, ó, 39 desde o pico dela, a ação já vem se desvalorizando, tá? Basicamente aí, uns 13%. Já trouxe mais margem para o investidor, porque 13% ao menos, o PL já ficou menor, a margem de retorno no longo prazo já ficou maior. Porque se uma empresa tá com um PL mais baixo, pensa da seguinte forma, tá? 1 menos payout, hoje a Taesa tem um payout médio de 50%. Se ela remunerar a um ROI, que a dívida é alta, a gente precisa olhar para retorno do seu capital investido no longo prazo. Qual que é o ROIC médio da empresa? É de 16%. Então se ela remunerar a 16%, você tem um crescimento no lucro de 8%. Se ela tem um PL de 10, tá? 1 dividido por 10 vezes payout de 60%, você tem aí 6%. Então, colocando aqui, ó, com 8% de crescimento, mais uma taxa de reaplicação, a Taesa no longo prazo poderia trazer 17% ao ano. Mas por quê? Porque a ação caiu. Se a ação tivesse mais esticada, esse dividendo seria menor, tá? Porque como a ação aí acabou recuando, isso abre mais espaço para maiores pagamentos de dividendos. Então, você olhar para 6 a 7% em Taesa, acaba sendo plausível. Um retorno embutido no preço da ação hoje de 17% ao ano na média. Então, ela não estaria cara. Por quê? Porque nessas empresas de altíssima qualidade, a gente não se usa grafo, a gente usa uma fórmula chamada de valor intrínseco, tá? Que é a fórmula do Warren Buffett, que é para empresas com demandas inelásticas. Pablo, a Taesa se encaixa nisso? É óbvio que se encaixa. Por quê, pessoal? Porque a Taesa, ela tem aí um negócio extremamente previsível, um negócio focado no tempo, tá? Então acaba sendo muito diferente de ações mais cíclicas. O que a gente vai fazer para a fórmula do Buffett? Vamos calcular aqui, ó, retorno mínimo de 12, a Taesa, quanto que ela cresce na média? Ela cresce na média uns 7 a 8% ao ano. Vamos colocar 7, tá? Supondo aí bem conservadorismo mesmo. Então a gente teria, pessoal, 4,5, memoriza muito bem isso aí. 4,5. Qual que seria o LPA da ação, tá? Lucro por ação. Muito simples. Você vai pegar o lucro líquido regulatório da empresa, que está na faixa de 1,2 a 1,3 bilhão, e você vai dividir pela quantidade de ações no mercado, que é ali de 1,3 bilhão, tá? Então você tem aí 1,19 por ação. 1,19 por ação, se você dividir por 4,0045, tá? Porque tem que ser aqui com casas decimais, você tem um preço justo de R$26. Ah, Pablo, tá cara, só que aí a gente tá olhando para unit, né? Então a gente precisa multiplicar por 4 para chegar num preço mais justo. Vamos olhar para ação ordinária,
que acaba aí trazendo, né, um cálculo mais justo. Porque a Unity, pessoal, é um combo de ações, então você precisa olhar para fazer esse cálculo aqui para ação ordinária. Aí se você quiser olhar para a Unity depois, você fica a seu critério, tá? Então você pega aqui 26 dividido por 13, você ainda tem um potencial de alta de 100%. Perceba que pela fórmula do Buffett a ação não tá cara, tá? Ela ainda tem potencial de se valorizar, ainda mais se a gente engatar um bull market. Então tá vendo essa visão que o mercado não fala para vocês? O mercado não cita que empresas de altíssima qualidade sempre vão negociar a múltiplos mais baixos. Dificilmente você vai ver uma Taesa negociando a 4 vezes, tá? Uma empresa ser muito barata, se justifica isso. Geralmente é porque a empresa tem um resultado mais cíclico. Mas, tá? Se você quer previsibilidade, você vai ter um retorno menor do que uma ação mais cíclica. Uma CEMIG dá 25% ao ano na média, 1000% de retorno em 10 anos. Deu o dobro da Taesa, mas com muito mais volatilidade, com muito mais dor de cabeça, com ruído estatal, com ruído governamental. Uma Taesa vai te trazer uns 500 a 600%, a metade disso, que dá uns 19% ao ano, porém com bem menos dor de cabeça. Aí é que você precisa colocar na ponta do lápis, porque não é todo mundo que vai ter paciência para ver a ação desabar para sempre, pessoal. Então assim, você precisa verificar o tipo de investidor que você é, tá? E hoje tá barato em termos de valorização? É claro que tá, porque se tem uma ação cotada por 10 e se ela crescer a 8% ao ano, você pode supor que pro próximo ano aí, né, se quando passar toda essa tempestade de queda no resultado, ela pode aí crescer para 1,3 bilhão, ela poderia estar por 9 a 10 vezes. Qual que é a média de Taesa? A média é o mercado pagar um múltiplo mais alto, de 13 a 15 vezes, tá? Nessas empresas de muita qualidade. Então 13 dividido por 10, no pior dos cenários você tem uma alta de 30% nas ações, menos 1 multiplica por 100, a ação poderia se valorizar 30% apenas para regredir para a sua média histórica. Então agora com essa correção, eu acho que a Taesa pode pagar um dividendo melhor, tá? Olhando com essa queda que aconteceu aqui dos seus 14 para os seus 13 a 12 reais, a Unity caiu ali dos seus 45 para os 39, e aí você pode ter um retorno maior. Pablo, por que a Unity? Porque a Unity tem mais liquidez, tá? Olha aqui a liquidez que tem a ação ordinária, 1 milhão. Então se você quer uma liquidez melhor, você quer acumular uma posição muito grande na Taesa, é melhor a Unity, tá? Mas se você é um investidor pequeno, a ação ordinária acaba não sendo ruim, até porque 830 mil, se você tem 10 mil para investir, tudo bem. Agora se você tem 2 milhão, aí meu amigo, você vai precisar partir para a Unity, tá? Porque é mais, como tem mais liquidez, mais facilidade de negociação, aí a decisão é totalmente de vocês. Mas olhando para múltiplo, está barata. Tá bom, Pablo, e esse dividendo de 10 reais por ação? Você tá viajando na maionese, tá enganando a gente? É claro que não, pessoal. Meu propósito com vocês é sempre falar a verdade. E perceba que sendo aqui bem conservador, Taesa paga na média 1 a 2 reais por ação. Então se você pensar de que ela tá passando por esse momento complicado e logo logo ela vai voltar a ter um lucro líquido interessante lá na frente, quem sabe 1,70 por ação voltando. Se você colocar isso aqui, ó, em 6 anos, você já ultrapassou os 10 reais por ação, que na cotação atual, né, da ação ordinária, você tem aí um dividendo na faixa de 78%, fora o potencial de alta. Imagina se a ação se valorizou, trouxe dividendo, seu retorno embutido pode ser aí muito acima da média. Então, pessoal, eu vejo o mercado falando, Taesa tá cara, mas ninguém analisa com tanta profundidade. Então, o meu trabalho é a gente ser investidor e investigador, pessoal. É investigar se a ação tá cara ou barata. E olhando hoje, eu não acho que a Taesa está cara, tá? Não acho que é uma barganha, aquela barganha que você pode colocar todo o seu capital, mas eu não acho também que é uma empresa cara, não acho que é uma má opção. Eu acho que você vai pelo menos superar a renda fixa, tá? Com uma ação da Taesa, olhando para médio e longo prazo. Aí muitos vão falar, ué, Pablo, e qual que você... Pode ser uma comparação nada a ver, mas você acha que o Itaú e a Taesa estão baratos? Olha, eu acho que o Itaú tá mais descontado, tá? Tem mais desconto. Até porque, por que eu tô fazendo essa comparação que pode parecer nada a ver? Porque essas empresas são de altíssima qualidade, então o mercado tende a pagar múltiplos mais altos, mas comparando com os dois, eu acho o Itaú mais barato. Porém, se a Taesa viesse a cair ali abaixo dos 35, 33 reais, aí eu já acho sim uma empresa descontada olhando para longo prazo, tá? Eu poderia até pensar em adicionar na carteira, porque não acho uma má opção se você olhar para longuíssimo prazo. Se olhar para curto prazo, você vai achar que tá cara, mas se você estender o horizonte de tempo, você vai ver que faz aí bastante sentido. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Fora que é uma empresa, pessoal, filé mignon, né? Que não vai te dar trabalho, é uma empresa que pode segurar aí por longuíssimo prazo, que você não vai ter dor de cabeça. Mais uma vez, nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor mais avançado, eu precisava de algo que me poupasse tempo, me facilitasse meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá?
Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, e também não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, até porque a parte de membros tem vídeos com muita imersão, falando de microcaps, com muito mais profundidade que a parte pública, fora também o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que eu soltei aí para membros por apenas R$19,99 por mês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí ações da Taese, qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho na carteira, mas é uma ação sim que futuramente eu poderia adicionar, principalmente observando pela qualidade e pelo pagamento de dividendos e também por um potencial de valorização interessante olhando para longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquei com Deus até o próximo vídeo e fui!